O cristal vidro estilhaçou contra o mármore chão de Rossi's, de Chicago mais exclusivo italiano restaurante, e o inteiro quarto congelou. Cada cabeça virou, cada respiração parou. Mãos de Lakes tremeram enquanto ela olhava para os quebrados pedaços, seu avental encharcado com caro vermelho vinho. Mas não era o vidro que fez seu coração parar. Era o homem sentado na canto-mesa, observando ela com olhos tão escuros, eles pareciam engolir luz si mesmo. Lorenzo Moretti não apenas possuía Rossi's, ele possuía metade de Chicago. Sussurros seguiam ele como sombras. Pessoas desapareceram quando ele estalou seus dedos. Rivais aprenderam a temer o som de seu nome. E agora, aqueles aterrorizantes olhos estavam fixados nela. Eu estou tão arrependida, Blake começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele levantou-se lentamente, seu sob-medida preto terno movendo como líquido escuridão. Cada guarda-costas no restaurante tensionou. Os outros comensais prenderam seu fôlego. Ele estava andando em direção a ela. Ela tinha nenhuma ideia que em exatamente 48 horas ela seria a única pessoa no mundo que poderia fazer Lorenzo Moretti, o intocável, o frio, o impiedoso, realmente rir. Ela tinha nenhuma ideia que sua desajeitamento iria abrir um coração que tinha sido selado fechado por 15 anos. Ela tinha nenhuma ideia que amor estava prestes a escolher ela. Para seguir jornada incrível de Lake e descobrir como uma simples garçonete derreteu o coração de Chicago's mais perigoso homem. Junte-se nossa comunidade agora mesmo. Nós estamos trabalhando duro para alcançar 5.000 inscritos. E seu apoio significa tudo para nós. Aperte aquele inscrever botão, ligue notificações e deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo Vamos Crescer Juntos. Blake tinha estado trabalhando em Rossi's por 3 meses, e naqueles 3 meses ela tinha aprendido uma crucial regra: fique invisível. O restaurante era uma catedral de riqueza. Altíssimos tetos com cristal lustres, mesas cobertas em branco linho, garrafas que custavam mais que seu mensal aluguel. Os Cleonel eram de Chicago Elite, CEOs, políticos, celebridades. E então lá estavam os outros. Os homens em caros ternos que não sorriam, que falavam em baixas vozes, cuja presença fazia o ar sentir mais pesado. Ela tinha aprendido a reconhecer eles, o jeito eles moviam, o jeito outros moviam em volta deles. Lorenzo Moretti era diferente. Ele não apenas comandava respeito, ele comandava o próprio tecido de realidade em volta dele. Quando ele entrou Rossi's, era como o universo mudou em seu eixo. Lake tinha visto ele exatamente 4 vezes em 3 meses. Cada vez ela tinha certeza de estar na cozinha. Cada vez ela tinha sentido sua presença como uma física força, mesmo através das paredes. Mas esta noite ela estava cobrindo para Maria, quem tinha ligado doente. Esta noite ela não podia esconder. Mesa 7 precisa água. Marco, o chefe garçom, disse não olhando para ela. E não, ele pausou, sua mandíbula apertando. Apenas seja cuidadosa. Lake assentiu, entendendo imediatamente. Mesa 7 era sua mesa. O canto-cabine, a uma onde Lorenzo Moretti sentava com 2 homens em escuros ternos. Sua conversa muito quieta para ouvir, mas sua corpo-linguagem gritando perigo. Ela pegou a água-jarra com ambas mãos, estabilizando sua respiração. Apenas água em e fora. Profissional, invisível. Ela estava metade através do jantar-sala quando seu calcanhar prendeu na borda do tapete. Tempo parecia para desacelerar. A jarra inclinou. Água espirrou. Ela corrigiu em excesso, seu outro pé deslizando. E de repente ela estava tropeçando para frente como um recém-nascido espinho, seus braços girando, a jarra voando de suas mãos. O estrondo do vidro atingindo o mármore chão ecoou através o inteiro restaurante como um tiro. Blake congelou, seu rosto queimando. Cada olho estava nela. Cada conversa tinha parado. O silêncio era sufocante.
E então ela sentiu isso. Aquela presença, aquele peso, aquela escuridão. Lorenzo Moretti estava em pé. Ele moveu com o tipo de graça que não deveria existir em um homem seu tamanho. Alto, ombros largos, com o tipo de rosto que parecia que tinha sido esculpido de pedra por um artista que entendia ambos beleza e perigo. Seu escuro cabelo estava perfeitamente estilizado. Sua mandíbula era afiada o suficiente para cortar vidro, mas era seus olhos que fez respiração de Lakes prender. Eles eram o cor de um inverno tempestade, frio e penetrante, como ele podia ver direto através para sua alma. Ele estava andando em direção a ela. Instinto de Blake era para correr, para desculpar-se, para desaparecer na cozinha e nunca voltar. Mas ela estava congelada, presa por aqueles olhos como uma borboleta em uma tábua. Eu estou tão arrependida. Ela começou, sua voz mal um sussurro. Ele parou na frente dela. De perto, ele era ainda mais intimidador. Ela podia cheirar sua colônia, algo caro e escuro, como couro e fumaça. Ela podia ver o fraco cicatriz em sua esquerda têmpora. Ela podia ver o jeito seu terno era feito sob medida tão perfeitamente. Parecia que tinha sido pintado em seu corpo. Qual seu nome? Sua voz era baixa, suave, com apenas o mais fraco sotaque por baixo. Italiano, talvez, ou algo mais inteiramente. Lee Lake, ela gaguejou. Eu estou tão arrependida sobre o vidro. Eu vou pagar por isso. Eu posso, Lake. Ele disse seu nome como ele estava provando isso, testando isso em sua língua. Seus olhos moveram sobre seu rosto, estudando ela com uma intensidade que fez ela sentir como ela estava sendo raio-x. Esse é um incomum nome. Meus pais eram criativos, ela disse. Então imediatamente lamentou isso. O que estava ela fazendo? Fazendo pequena conversa com um homem que provavelmente tinha pessoas mortas por olhando para ele errado. Mas então algo inesperado aconteceu. O canto de sua boca contraiu. Era mal perceptível, apenas o menor movimento. Mas Lake viu isso. Ela viu isso porque ela estava olhando para ele como ele era a mais fascinante coisa ela tinha jamais encontrado. Criativo, ele repetiu, e lá estava algo em sua voz que soou quase como diversão. Eu gosto disso. Ele virou para Marco, quem tinha aparecido ao lado de Lake como um fantasma. Tenha alguém limpar isso e traga a ela um novo foto. Então ele olhou de volta para Lake. Você está indo para terminar servindo minha mesa cuidadosamente. Não era um pedido. Lake assentiu, seu coração martelando contra suas costelas. Ela pegou o novo foto de mãos tremendo de Marco e seguiu Lorenzo de volta para sua mesa, agudamente ciente de cada olho no restaurante, rastreando seu movimento. Enquanto ela derramava água em seu vidro com exagerado cuidado, ela notou algo ela não tinha esperado. Suas mãos eram cicatrizadas, não dramaticamente, mas lá estavam finas brancas, linhas através seus nós dos dedos. O tipo de cicatrizes que vinham de violência, de luta, de uma vida vivida nas sombras. Você é nova, ele disse não olhando para ela. Ele estava de volta em seu assento agora, seus companheiros observando com expressões que variavam de confusas a aterrorizadas. 3 meses, Lake confirmou, sua voz mais firme agora. Eu estou ainda aprendendo. Você é desajeitada, ele disse. Muito. Ela concordou, surpreendendo a si mesma com sua honestidade. Desta vez ela definitivamente viu isso. Um sorriso breve, mal lá, mas real. Isso é refrescante. Ela não entendeu o que ele quis dizer. Ela não entendeu nenhum disso. Mas enquanto ela andava para longe de sua mesa, ela sentiu seus olhos em suas costas. E ela sabia com absoluta certeza que algo tinha mudado. Algo fundamental tinha mudado no universo. Ela tinha nenhuma ideia quão certa ela estava. Pelas próximas 2 semanas, Lake trabalhou cada turno ela podia conseguir em Ross's. Ela disse a si mesma, era porque ela precisava o dinheiro. Mas a verdade era mais complicada. A verdade era que ela estava esperando por algo. Esperando por ele, William.
Lorenzo veio para Rosses 3 vezes uma semana. Sempre à mesma mesa, sempre com diferentes companheiros. Lake tentou não notar. Ela tentou não se importar. Mas ela notou. Ela notou tudo. Ela notou que ele sempre pedia a mesma coisa, grelhado branzino com limão e azeite, nada mais. Ela notou que ele nunca sorria para ninguém, exceto ocasionalmente para Marco. Ela notou que ele tinha um hábito de checar seu telefone a cada poucos minutos, sua expressão ficando mais escura cada vez. Ela notou que ele observava ela, não em um assustador jeito, não em um jeito que fazia ela sentir insegura. Era mais como observação, como ela era um quebra-cabeça ele estava tentando resolver, como ela era interessante para ele em um jeito que confundiu ela completamente. Lake tinha crescido pobre. Seu pai tinha partido quando ela tinha 5. Sua mãe trabalhava 2 empregos e ainda mal fazia aluguel. Lake tinha aprendido cedo que o mundo não era gentil para pessoas como ela. O mundo era para pessoas com dinheiro, com conexões, com poder. Lorenzo Moretti tinha todos 3 e ele continuava olhando para ela como ela importasse. Era perigoso. Ela sabia que era perigoso. Os outros garçons sussurravam sobre ele quando eles pensavam ela não podia ouvir. Moretti é perigoso. Fique longe de Moretti. Ele tem matado pessoas. Blake não sabia se algum disso era verdade, mas ela sabia o suficiente para ser cuidadosa. Ela não era cuidadosa o suficiente. Era uma quinta-feira à noite quando ela sentiu uma mão em seu cotovelo. Gentil, mas firme. Ela virou para encontrar Lorenzo em pé ao lado dela e seu coração quase parou. Ande com eu, ele disse. Não era um pedido. Eu estou trabalhando. Lake disse, mas ela estava já colocando para baixo sua bandeja. Não mais. Não esta noite. Ele levou ela através da cozinha, onde cada chefe de repente tornou-se muito interessado em seu cozinhar, e para fora através da trás-porta para a fresca Chicago noite. O beco atrás de Ross's era estreito e escuro, iluminado apenas pelo brilho do cidade além. Está você se perguntando, por que eu pedi você para vir com eu? Ele disse, não virando em volta. Ele estava olhando para cima, para o céu, para as estrelas que eram mal visíveis através dos cidades luz-poluição. Sim, Lake admitiu. Eu estou me perguntando por que eu pedi você para vir com eu. Ele disse. Eu não geralmente faço coisas como isso. Eu desvio de minha rotina. Por que está você dizendo eu isso? Lake perguntou. Ele finalmente virou para olhar para ela. E na escuridão, seus olhos pareceram quase gentis, quase humanos. Porque você é diferente. Porque você não sabe quem eu sou. E mesmo se você fizesse, você não se importaria, porque você é a única pessoa em Chicago quem tem sempre feito eu sentir como eu não sou um monstro. Respiração de Lake prendeu. Você não é um monstro. Você não sabe isso. Ele disse silenciosamente. Eu sei o suficiente, ela disse, surpreendendo a si mesma com sua coragem. Eu sei que você deixou eu manter meu trabalho, depois eu quebrei seu vidro. Eu sei que você é gentil para o equipe. Eu sei que você tem cicatrizes em suas mãos que contam uma história você não quer falar sobre. Eu sei que você é solitário. Ele recuou naquele última palavra como ela tinha batido ele. Meu nome é Lorenzo, ele disse, e isso sentiu como uma confissão. Lorenzo Moretti, e eu estou prestes a dizer você algo que está indo para mudar tudo. Lake esperou, seu coração batendo forte. Eu quero conhecer você, ele disse. Não como uma garçonete, não como alguém quem trabalha em meu restaurante. Eu quero conhecer Lake, a real Lake, a uma quem é desajeitada e corajosa e honesta, em um jeito que aterroriza eu. Por quê? Lake sussurrou. Porque ele disse pisando mais perto. Eu tenho gasto 15 anos construindo um império. Eu tenho gasto 15 anos sendo frio, sendo intocável, sendo tudo que pessoas temem. E então você andou em meu restaurante e quebrou um vidro. E pela primeira vez em 15 anos, eu senti algo. Eu senti vivo. Lake deveria ter sido assustada. Ela deveria ter corrido. Mas em vez disso, ela encontrou a si mesma perguntando: o que você quer de eu?
Uma chance, ele disse simplesmente. Apenas uma chance para conhecer você, para ver se o que eu estou sentindo é real ou se é apenas a novidade de algo diferente. E se não é real, Lake perguntou. Então eu vou deixar você ir, ele disse. E você nunca vai ter que ver eu de novo. Lake sabia ela deveria dizer não. Ela sabia isso era perigoso, mas ela também sabia que ela tinha estado esperando por algo sua toda a vida. Ela tinha estado esperando por alguém para ver ela. Realmente, ver ela. Ok, ela disse suavemente. Uma chance. Ele sorriu então, e isso transformou sua inteira face. Isso fez ele parecer mais jovem, menos perigoso, mais humano. Obrigado, ele disse, e ele quis dizer isso. Sua primeiro real encontro foi em um privado telhado com vista para Lago Michigan. Lorenzo tinha enviado um carro para ela, um elegante preto Mercedes que fez seus vizinhos olhar. Ele tinha arranjado tudo. Uma mesa posta com velas, champanhe que custava mais que seu aluguel, comida preparada por um privado chefe. Era a mais romântica coisa que tinha sempre acontecido para ela. Mas o que fez isso especial não era o luxo. Era ele. Ele perguntou ela perguntas, reais perguntas, sobre sua infância, seus sonhos, seus medos. Ele ouviu como suas respostas realmente importavam. Ele contou ela histórias sobre crescendo em Chicago, sobre sua família, sobre o momento. Ele percebeu ele tinha que escolher entre ser bom e ser poderoso. Eu escolhi poder, ele disse, e lá estava nenhum pedido de desculpas em sua voz. Eu não lamento isso, mas eu também não espero você para entender isso. Eu entendo mais que você pensa, Lake disse. Eu entendo o que é como para fazer coisas você não está orgulhosa de porque você tem que sobreviver. Ele olhou para ela então com uma expressão, ela não podia bastante ler. O que você quer dizer? Lake hesitou. Ela tinha estado mantendo este segredo por tanto tempo, e agora, sentada através de ele sob as estrelas, isso sentiu como um certo momento para dizer ele. Quando eu tinha 18, ela disse lentamente, eu tive uma oportunidade. Um homem ofereceu eu dinheiro. Muito de dinheiro. Ele disse tudo eu tinha que fazer era entregar alguns pacotes. Eu não perguntei o que estava em eles. Expressão de Lorenzos não mudou, mas ela sentiu a mudança no ar entre eles. Eu fiz isso 3 vezes, Lake continuou. E então eu percebi o que eu estava fazendo. Eu percebi que eu estava tornando-me alguém eu não queria ser. Então, eu parei. Eu dei o dinheiro de volta. Eu consegui um trabalho em Ross's e eu tenho estado tentando ser melhor desde então. Por que está você dizendo eu isso? Lorenzo perguntou silenciosamente. Porque você merece saber quem eu realmente sou. Lake disse. Porque se isso está indo para ser real, isso tem que ser real. Tudo de isso, o bom e o ruim. Ele estava quieto por um longo momento. Então ele alcançou através da mesa e pegou sua mão. Eu aprecio sua honestidade, ele disse. Mas eu preciso para dizer você algo também. Estômago de Lake caiu. Isso era isso. Isso era o momento onde ele revelou que ele era perigoso, que ele estava envolvido em coisas ela não podia nem imaginar, que eles podiam nunca estar juntos. Eu não sou apenas um empresário, ele disse. Eu estou certo, você tem ouvido rumores. Eu estou certo, você sabe que pessoas não chegam onde eu estou por sendo honestas. Lake assentiu lentamente. Mas aqui está o que você precisa para entender, ele continuou. Tudo eu tenho feito. Eu tenho feito para construir algo, para criar algo que importa, e eu tenho feito isso tudo sozinho. Eu tenho nunca deixado alguém perto o suficiente para importar. Até você, Lorenzo, Lake começou, mas ele levantou uma mão. Deixa eu terminar, ele disse. Eu estou dizendo você isso porque eu preciso você para entender o que você está entrando. Se você está com eu, você está com alguém quem tem inimigos. Você está com alguém quem tem feito escolhas que não podem ser desfeitas. Você está com alguém quem é perigoso. Eu sei, Blake disse silenciosamente. Você faz? Ele perguntou. E lá estava algo quase desesperado em sua voz.
Você realmente entende o que isso significa? Isso significa que, sendo com eu, coloca você em risco. Isso significa que lá estão pessoas que iriam machucar você apenas para machucar eu. Isso significa que sua vida vai nunca ser simples de novo. Lake pensou sobre sua vida antes de Lorenzo. Ela pensou sobre o pequeno apartamento, os infinitos turnos no restaurante, o sentimento de ser invisível. Ela pensou sobre quão vazio isso tudo estava. Eu não quero simples, ela disse. Eu quero real. Eu quero alguém quem vê eu. Eu quero alguém quem faz eu sentir vivo. E isso é você. Ele puxou ela lá através da mesa e beijou ela. Não era gentil. Era desesperado e intenso e cheio de todo o desejo que tinha estado construindo entre eles, desde o momento ela tinha quebrado aquele vidro. Isso provou como champanhe e promessa, e o tipo de amor que muda tudo. Quando eles puxaram para longe, Lorenzo estava tremendo. Eu estou indo para proteger você, ele disse ferozmente. Eu estou indo para manter você segura. Eu estou indo para eu sei. Lake disse e ela beijou ele de novo. 3 semanas em seu relacionamento. Tudo caiu separado. Lake estava no cobertura de Lorenzo, um extenso espaço que dava para a inteira cidade. Quando seu telefone tocou, ela observou seu rosto mudar enquanto ele ouvia para quem estava na outra ponta. Observou a ternura escoar para longe, substituída por algo frio e letal. Eu vou lidar com isso, ele disse e desligou. O que está errado? Lake perguntou, embora ela já sabia a resposta. Ela podia sentir isso no ar. Russo, ele disse, e o nome soou como uma maldição. Meu rival, ele está fazendo um movimento. Ele está tentando tomar sobre meu território. Coração de Lake afundou. Esta era a parte ela tinha estado temendo. A parte onde seu mundo colidiu com o dela. O que está você indo para fazer? Ela perguntou. O que eu tenho que fazer? Ele disse e ele não iria olhar para ela. Pela próxima semana, Lorenzo estava consumido. Ele estava ido a maioria do tempo e quando ele estava em casa, ele estava distante, distraído, sua mente claramente em outro lugar. Lake tentou para ser compreensiva, mas medo estava comendo ela viva. Medo que ele estava indo para se machucar. Medo que ele estava indo para fazer algo que iria levar ele para longe de ela para sempre. E então, uma noite, ela ouviu por acaso uma conversa. Ela tinha vindo para seu cobertura sem aviso, querendo para surpreender ele. Ela encontrou ele em seu escritório com Marco e outro homem ela não reconhecia. Eles estavam falando em baixas vozes, mas ela ouviu o suficiente. A garota, o homem estava dizendo, use ela como alavanca. Russo não vai saber o que atingiu ele. Sangue de Lake virou para gelo. Não, Lorenzo disse categoricamente. Lake está fora limites. Ela não é parte disso. Chefe, se nós pudéssemos apenas... Eu disse não. Lorenzo estalou. Se alguém toca ela, se alguém mesmo olha para ela errado, eu vou queimar este inteiro cidade ao chão. Você entende eu? Blake recuou para longe da porta, seu coração batendo forte. Ela entendeu agora. Ela entendeu que sendo com Lorenzo significava sendo um alvo. Ela entendeu que sua presença em sua vida podia ser usada contra ele. Ela fez uma decisão. A próxima manhã, ela deixou ele um bilhete. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser a razão, você perde tudo. Eu estou arrependida. Como ela largou seu trabalho em Ross's. Ela embalou uma mala. Ela estava indo para desaparecer para remover a si mesma de sua vida, para proteger ele do perigo que sua presença criou. Ela fez isso tão longe quanto o aeroporto. Ela estava em pé na fila no bilhete-balcão quando uma mão pegou seu braço. Ela virou para encontrar Lorenzo, e ele parecia que ele não tinha dormido em dias. Seu terno estava amassado, sua mandíbula estava escura com barba por fazer, seus olhos eram selvagens. Não, ele disse simplesmente. Você não entende? Lake disse, tentando puxar para longe. Eu ouvi o que eles disseram. Eu ouvi que eu podia ser usada contra você. Eu não posso. Você pensa, eu não sei isso. Ele disse, e sua voz era crua.
Você pensa eu não tenho pensado sobre isso, Lake? Eu tenho gasto minha inteira vida protegendo a mim mesmo por não me importando com nada, por não deixando ninguém importar. E então você veio junto e você importou tanto que eu não posso pensar direto. Pessoas estavam olhando para eles agora, mas Lorenzo não parecia se importar. Eu não estou indo para usar você como alavanca, ele continuou. E eu não estou indo para deixar Russo usar você também. Porque você sabe o que eu percebi? Eu percebi que perder você seria pior que perder tudo mais. Eu percebi que você é a única coisa que importa. Lorenzo Lake começou, mas ele cortou ela fora. Eu tenho já lidado com o russo, ele disse está feito. Ele não é uma ameaça mais. E eu tenho feito isso muito claro para todos em minha organização que você é intocável, que você é minha para proteger. E qualquer um quem tenta para machucar, você vai responder para eu. Como você fez, Lake começou. Eu tenho recursos, ele disse simplesmente. E eu tenho pessoas quem são muito boas em fazendo problemas desaparecer. Russo era um problema. Ele está ido agora. Lake não perguntou por detalhes. Ela não queria para saber, mas ela entendeu que Lorenzo tinha feito algo significativo, algo que tinha provavelmente envolvido violência ou ameaças ou coisas ela não queria para pensar sobre. E ela percebeu que ela não se importava. Ela se importava sobre ele. Ela se importava sobre o jeito ele estava olhando para ela, como ela era a única coisa mantendo ele amarrado para a humanidade. Ela se importava sobre o fato que ele tinha escolhido ela sobre seu império, sobre seu poder, sobre tudo ele tinha construído. Leve eu para casa, ela disse. Ele beijou ela bem lá no aeroporto na frente de todos. E isso era uma declaração. Isso era uma promessa. Isso era uma declaração que disse: esta mulher é minha, e eu vou queimar o mundo para baixo antes eu deixar ela ir. O cobertura estava quieto quando eles chegaram. Lorenzo levou Lake para o chão para teto-janelas que dão para a cidade. Chicago espalhou para fora debaixo deles como um reino. Todas luzes e possibilidade e perigo. Eu preciso para perguntar você algo, ele disse. E sua voz era diferente agora, mais suave, mais vulnerável. E eu preciso você para responder honestamente, Blake esperou. Você ama eu? Ele perguntou. Não porque eu sou poderoso, não porque eu posso dar você coisas, não porque eu sou perigoso ou excitante. Você ama eu, o real eu? O homem quem está assustado que ele está indo para perder você. O homem quem gastou 15 anos sendo frio porque ele estava com medo de sentindo qualquer coisa. Lake pensou sobre a pergunta. Ela pensou sobre o momento, ela tinha quebrado aquele vidro e ele tinha levantado. Ela pensou sobre o telhado sob as estrelas. Ela pensou sobre o jeito ele olhou para ela como ela era a mais preciosa coisa no mundo. Sim, ela disse. Eu amo você. Ele puxou ela perto e ela podia sentir ele tremendo. Eu amo você também, ele disse. Eu amo você tanto que isso aterroriza eu. Eu amo você tanto que eu faria qualquer coisa por você. Eu amo você tanto que eu estou disposta para mudar, para ser melhor, para ser o tipo de homem quem merece você. Você já é, Lake disse. Não, ele disse, puxando para trás para olhar para ela. Eu não estou, mas eu estou indo para ser. Eu estou indo para afastar-me do negócio. Eu estou indo para deixar alguém mais gerenciar coisas. Eu estou indo para construir uma vida com você que é real. Isso não é construído em medo ou violência ou poder. Olhos de Lake se arregalaram. Lorenzo, você não tem que. Eu quero, ele disse. Eu quero acordar próximo a você cada manhã. Eu quero levar você para jantar sem preocupando sobre quem está assistindo. Eu quero construir algo com você que é apenas nosso. Algo bonito e real e bom. E sobre seu império? Lake perguntou. Não é um império, ele disse. É uma prisão e eu estou feito sendo aprisionado. Sobre os próximos poucos meses, Lorenzo fez bom em sua promessa. Ele afastou-se de suas negócios operações, entregando o controle para um confiável tenente. Ele vendeu fora propriedades.
Ele liquidou ativos. Ele sistematicamente desmantelou o império. Ele tinha gasto 15 anos construindo. E com cada pedaço ele deixou ir. Ele parecia mais leve, mais livre, mais humano. Lake observou a transformação com espanto. Ela observou enquanto o frio, intocável homem ela tinha primeiro conhecido lentamente tornou-se alguém mais caloroso, alguém capaz de rindo de suas piadas, alguém quem podia ser vulnerável sem perdendo sua força. Eles não moveram-se juntos imediatamente. Lorenzo queria para fazer coisas certo. Ele queria para cortejar ela, propriamente para construir algo que não era apressado ou desesperado. Então eles foram em encontros, reais encontros. Eles foram para museus e restaurantes e tomaram caminhadas ao longo do lago. Eles falaram por horas sobre tudo e nada. E lentamente Lake percebeu algo. Ela não estava apenas caindo em amor com Lorenzo. Ela estava caindo em amor com o homem. Ele estava tornando-se o homem ele estava escolhendo para ser. Uma noite sobre 4 meses depois eles tinham conhecido, Lorenzo levou ela de volta para o telhado, onde eles tinham tido seu primeiro real encontro. Eu tenho algo para dizer você, ele disse. E coração de Lake saltou. Ela pensou ele estava indo para propor. E ela estava já mentalmente preparando a si mesma para dizer sim. Mas em vez disso, ele disse, eu tenho sido oferecido um trabalho, um legítimo trabalho, administrando uma hotel desenvolvimento empresa. Isso é chato e corporativo e completamente legal. E eu quero pegar isso. Lake riu. Isso é o que você queria para dizer eu. Eu queria para dizer você, porque eu queria para perguntar se você estaria bem com isso, ele disse. Eu queria para perguntar se você estaria bem com eu sendo chato, com eu sendo normal, com eu sendo apenas um regular cara quem ama você. Eu amaria isso, Lake disse, e ela quis dizer isso. Ele pegou sua mão e colocou algo em sua palma. Era uma chave. O que é isso? Lake perguntou. Uma chave para uma casa, ele disse. Não uma cobertura, não uma mansão. Uma real casa em um real bairro com um quintal e uma cozinha e quarto para nós, para construir uma vida. Eu quero você para ver isso. Eu quero você para dizer se você gosta disso. E se você faz, eu quero você para mudarem com eu. Não porque eu sou poderoso ou perigoso ou rico, mas porque você ama eu e eu amo você. E nós queremos para ver onde isso vai. Lake olhou para a chave em sua mão e lágrimas começaram escorrendo por seu rosto. Sim, ela disse. Sim, para tudo disso. Ele beijou ela então, e isso era diferente de todos os outros beijos. Era mais calmo, mais profundo, mais certo. Era o beijo de um homem quem tinha finalmente encontrado o que ele estava procurando por. Era o beijo de um homem quem tinha escolhido amor sobre poder, vulnerabilidade sobre força, conexão sobre isolamento. Era o beijo de um homem quem estava finalmente verdadeiramente vivo. 6 meses depois, Lake estava na cozinha de sua casa, sua real casa com sua branco cerca de estacas, e seu jardim, e sua normal bonita ordinariedade, e ela não podia parar sorrindo. Lorenzo estava na sala de estar em uma videochamada com sua nova empresa. Ele estava vestindo uma abotoar para baixo camisa em vez de um terno, e ele estava rindo sobre algo alguém tinha dito. O som de sua risada ainda fez seu coração pular. Mas agora isso era diferente. Era mais leve, mais livre. Era a risada de um homem quem tinha finalmente aprendido como para ser feliz. Ela tinha largado seu trabalho em Ross's, mas não porque ela tinha que. Ela tinha largado porque ela queria. Ela estava tomando aulas agora, trabalhando em direção a um diploma em hospitalidade e gerenciamento. Lorenzo tinha oferecido para pagar por isso, mas Lake tinha insistido em trabalhando meio período em um local café para ajudar. Ela precisava para saber que ela estava construindo sua própria vida, não apenas vivendo em sua sombra. A transformação tinha sido gradual, mas isso era real. Lorenzo ainda tinha suas arestas. Ele estava ainda intenso, ainda protetor, ainda capaz de sendo perigoso quando ele precisava para ser. Mas ele estava também gentil agora, suave.
Ele estava lá aprendendo como para ser suave sem perdendo sua força. E Lake tinha mudado também. Ela era mais confiante agora, mais certa de si mesma. Ela tinha aprendido que amor não significava perdendo a si mesmo. Isso significava encontrando alguém quem amava tudo de você, os desajeitados partes, os corajosos partes, os quebrados partes. Ela trouxe ele chá enquanto ele estava em sua chamada, e ele sorriu para ela em um jeito que fez ela sentir como a mais importante pessoa no mundo, porque para ele ela era. Enquanto ela observava ele trabalhar, Lake pensou sobre o momento ela tinha quebrado aquele vidro. Ela pensou sobre como um pequeno acidente tinha mudado tudo. Como às vezes o universo coloca você exatamente onde você precisa para ser, com exatamente a pessoa você precisa para ser com. Ela pensou sobre como o amor não escolhe baseado em classe ou poder ou status. Isso escolhe baseado em algo mais profundo, algo verdadeiro. E ela era grata. Grata pelo quebrado vidro. Grata pela desajeitada garçonete ela era. Grata pelo frio homem, quem tinha aprendido como para sentir. Grata pela chance para amar e ser amada em retorno. Esta incrível jornada tem vindo para um fim, mas a história de Lake e Lorenzo vai ficar com você. Se este conto tocou seu coração em qualquer jeito, por favor aperte aquele gostar botão e compartilhe isso com alguém quem acredita no poder de amor para transformar nós. Seu apoio ajuda nós a criar mais histórias como esta uma. Inscreva-se agora para você não perder nossa próxima emocional jornada. Obrigado por sendo parte desta bonita história. Até a próxima vez.